Olá, você que está nos acompanhando, iniciamos mais um Bom Dia Entrevistas e hoje vamos abordar um tema muito importante. Estamos finalizando já o mês de março, mas não podemos deixar de trazer aqui um assunto de extrema importância, que é o Março Lilás, uma campanha que é celebrada dentro deste mês de março. Para a gente falar um pouquinho do Março Lilás, que é um mês alusivo ao câncer do colo de útero, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a médica Adriana Elisa Wilk, que vai tratar então sobre essas informações a respeito dessa campanha do Março Lilás. Doutora, seja muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios da TV Bom Dia. Ok. Obrigada, Andressa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Março Lilás, né? Temos nesse mês de março duas grandes campanhas de conscientização, que é o Março Lilás e o Março Azul Marinho também, né? Essas duas cores são alusivas ao lilás com relação à questão do colo uterino, né? Do câncer de colo uterino e os impactos que esse tumor tem na saúde da mulher e a importância de suas medidas preventivas, né? E, complementando o Março Azul Marinho, é com relação ao câncer de intestino, ao câncer de cólon, né? Então, dois grandes exemplos assim de que iniciativas como essa, né, do que a gente está fazendo aqui, batendo um papo, né, trocando ideias sobre algo tão sério, tão importante para a saúde de tantas pessoas, deve se fazer presente durante o ano inteiro, né, com as diversas cores aí da cartela relativas a todos ou a maioria dos tumores que nós temos, né, pelo menos os mais prevalentes, né? Então, doutora, para a gente iniciar a nossa conversa, né, o nosso bate-papo, vamos tratar um pouquinho do que é o câncer do colo de útero. Sim. O câncer de colo de útero, Andressa, ele é das neoplasias femininas, dos tumores malignos femininos, ele é a segunda neoplasia mais incidente, quando a gente tira aqueles casos de câncer chamados não melanoma, né? Então, ele vem atrás da incidência de câncer de mama para as mulheres, né? Neoplasias exclusivamente femininas. E se a gente for computar todas as neoplasias, em primeiro lugar fica neoplasia de mama, neoplasia de cólon e reto, que nós falamos antes um pouquinho, e depois, né, em terceiro lugar, câncer de colo uterino. Ele é um tumor que se desenvolve no colo do útero, né, que é uma região que finaliza o órgão uterino, né, e que fica em contato com o canal vaginal, né. Aí nós temos várias explicações, né, tanto para os sintomas quanto para os fatores desencadeantes desse tumor, né. Ele é um tumor que, efetivamente, as relações sexuais e, especialmente, a transmissão do vírus HPV tem uma relação direta com o surgimento dele, né? Pela via ativa, pela via sexual, né? Ele se desenvolve no colo uterino e, se ele não for diagnosticado precocemente, que nós vamos falar adiante, ele pode trazer algumas consequências assim do seu crescimento, né? A gente sabe que um câncer ele tem assim como característica sempre ter um crescimento desenfreado, né? Aleatório, tendo a capacidade de se espalhar tanto no local quanto à distância, né? Daquilo que a gente chama metástases. Se não diagnosticado precocemente, esse tumor traz consequências, né? Desde dor, sangramento, que são os principais sintomas, né? Até situações assim mais sérias, né? De evolução assim para obstrução do intestino, que o intestino fica logo atrás do colo do útero, né? Ou mais anteriormente pode invadir a bexiga. Então, assim, o diagnóstico precoce, que eu acho que é o nosso foco aqui, né? Prevenção e diagnóstico precoce, é essencial para minimizar essas consequências negativas que o tumor pode trazer. Doutora Adriana, existe uma faixa etária que é identificado mais esse tipo de câncer em mulheres? Sim.
Acho que nós temos que começar a falar pelo principal fator desencadeante desse tumor, que são as infecções pelo papiloma vírus humano ou pelo HPV. Né? Existem dezenas de tipos de HPV, porém, aqueles responsáveis por 70% dos tumores é um par chamado HPV-16 e HPV-18, tá? Que eles são contemplados com a vacina, que a gente vai falar mais adiante, né? E essas infecções, elas podem ocorrer em qualquer momento que a mulher se expõe a uma atividade sexual desprotegida, né? Então, a exposição sexual desprotegida pode provocar a infecção pelo HPV. Por quê? Porque nos homens, a grande maioria das infecções por HPV, ela é assintomática, eles são portadores assintomáticos e não desencadeia consequências mais graves, né? Tanto que a incidência, por exemplo, né, de câncer de pênis, que seria o correlato, né, do câncer de colo uterino da mulher, ela é baixíssima, né? É muito raro a gente ver um homem com um tumor de pênis, né? Então, uma vez ocorrida a infecção por HPV, que pode ocorrer a qualquer momento da vida sexual da mulher, né? Esse HPV pode trabalhar ali no colo uterino, provocando modificações dentro da célula, lá no DNA celular, e com isso desencadear, eles são oncogenes, né? Genes formadores de tumor, e aí desencadear o câncer de colo uterino. Se estima que cerca de 90% das infecções por HPV, elas se autoextinguem, né? Então, as responsáveis por essas complicações seriam somente 10% das infecções. E a gente sabe que a faixa etária, a partir dos 30 até os 50, 60 anos de idade, é quando essa infecção já provocou essas modificações suficientemente grandes para desencadear um tumor. Então, é mais ou menos da terceira à sexta década a faixa de maior incidência dos tumores. Mas a infecção é prévia, né? Ela pode ter começado lá na adolescência, no início da fase adulta, né? Então, leva bastante tempo até desencadear, né? Doutora, a gente falou agora sobre essa questão, um pouquinho explicando do câncer, falando, né, sobre essa causa, mas e quais os sintomas? A mulher que pode estar, né, sendo diagnosticada, quais sintomas que ela vai perceber ao longo desse contato que ela vai tendo com ela também? Certo, Andressa. Então, isso é muito importante, assim, estarmos atentas a todas as modificações que ocorrem no nosso corpo, né? Por exemplo, sinais e sintomas indicativos de surgimento de um câncer de colo uterino ou alguma patologia mais séria que precisa ser tratada, não necessariamente o câncer, né? Mas é um sangramento fora do normal, né? Ou um sangramento menstrual excessivo que demora para parar, né? Sangramento após manter relação sexual, dor ao manter relação sexual. Antes do sangramento pode ocorrer o surgimento de secreção vaginal e com uma característica de ser com odor desagradável, né? Até com uma coloração mais escura, mais purulenta, né? Esses são indícios. A presença de dor, né? Dor ao manter relação sexual, ou uma dor anormal na região da pelve, né? Também pode ser um outro indício de que algo esteja acontecendo, né? E em casos mais avançados, a gente pode ter tanto urina com sangue, né? Quanto evacuações com sangue, quanto surgimento de ínguas na região da virilha, né? Que daí seriam sintomas assim mais avançados, né? De tumores mais avançados. O mais importante é que quando, na presença de qualquer sintoma, né, estamos falando aqui dos sintomas relativos ao colo uterino, né, mas na presença de qualquer sintoma que persiste por 15, 20 dias, um mês, e não melhora, né, um médico deve ser consultado,
né? Então, tanto o médico do posto de saúde deve ser consultado, um clínico geral, quanto, eventualmente, nesse caso, diretamente um ginecologista, né? Para proceder à adequada análise e identificação do que está havendo. Doutora, você citou agora essa procura, né, por uma ajuda, né, por uma busca de tratamento. Vamos falar dessa questão dos tratamentos específicos para esse câncer do colo de útero. Quais que a gente pode colocar, que a gente pode citar aqui, para essas mulheres também já começarem a ter um pouquinho mais de ideia, né, de como que funciona esse processo? Sim. Então, assim, ó, antes do tratamento, Andressa, vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Então, não precisamos esperar esses sintomas, porque geralmente quando os sintomas surgem, o tumor já está instalado, né? O diagnóstico precoce, ele se faz através da realização do exame Papa-Nicolau, ou preventivo, né? Comumente chamado de preventivo do câncer do colo uterino, que é um exame muito simples de ser feito, né? Ele precisa ser feito, na verdade, ele é simples, mas ele precisa ter uma técnica adequada, né? Ele coleta as células ali do colo uterino, coleta as células do orifício, que se chama endocérvice, e o patologista vai analisar essas células. Dependendo da análise do patologista, nós podemos ter lesões pré-malignas, né? Que daí o tratamento é erradicar aquilo que pode virar um câncer, né? Então, com um procedimento muito mais simples do que uma retirada do útero, por exemplo, né? Uma cirurgia de maior monta, o ginecologista vai tirar uma tampinha, um pedaço do colo uterino, né? E com isso ele vai retirar todas as células doentes ali, né? Às vezes esse procedimento pode ser repetido mais uma ou duas vezes, se necessário, né? E o tratamento vai estar feito. Essa mulher só vai precisar fazer controle, né? Adequadamente, conforme o gineco indicar. Mas o tratamento vai estar solucionado e o problema da paciente também, né? Em outras situações de tumor um pouco mais avançado, nós temos a possibilidade cirúrgica, né? E aí precisa ser retirado todo o útero com linfonodos, né? Com algumas estruturas ali anexas ao útero. Muitas mulheres já se cogita a possibilidade de retirar os ovários, também as trompas. Não que o tumor vá progredir para aquele ponto, mas é por uma prevenção, né? Até mesmo de surgimento de neoplasias secundárias, tanto em tuba uterina quanto ovários, né? Mas é uma cirurgia bem mais radical. Não havendo possibilidade cirúrgica, nós temos a possibilidade de tratamento com radioterapia, né? Diversos tipos de quimioterapia. E, mais recentemente, nós tivemos assim, algo que nos deixa muito tranquilas em termos de perspectiva futura para o futuro dessa mulher, né? Dessa pessoa que está doente, que é o surgimento da imunoterapia também para o câncer de colo uterino, né? Que é um tratamento moderno, né? Que se utiliza das próprias células do organismo para combater o tumor, né? Tem uma via complexa ali de atuação, mas que nós estamos vislumbrando a possibilidade de cura, né? Então, ele vai desde de uma conização, né? Que é essa retirada pontual ali das células doentes, né? Até procedimentos mais radicais, né? Como a retirada do útero e anexos, realização de radioterapia, químio e, recentemente, a imunoterapia, né? Doutora Adriana, falamos do tratamento. Quais as formas que a gente pode prevenir, né, esse câncer do colo de útero? Sim. Então, a prevenção, ela é multifatorial, né? Então, a prevenção, vamos começar assim, lá do básico, né? A gente ter uma boa educação, né? Ter uma boa higiene, a mulher fazer uma boa higiene íntima, principalmente após as relações sexuais, né? O uso do preservativo é considerado como um meio preventivo, né? A realização periódica, né,
do exame citopatológico. Então, a partir de que a menina tenha início da vida sexual ativa, né, até os 64, 70 anos, né, e daí cada pessoa deve conversar com o seu médico para ver a periodicidade, né, que esse exame deve ser realizado. Mas, assim, o ponto essencial da prevenção, Andressa, e assim, que bom que desde 2014 nós temos disponível isso, né, pelo SUS, na rede pública, então, tanto para meninas quanto para meninos, né, é a realização da vacina contra o HPV, né, porque a maioria, assim, infinita maioria dos casos de câncer de colo uterino estão relacionadas à infecção desse vírus, né. A vacina contra o HPV que nós temos disponível, ela é tetravalente. Ela protege contra as cepas número 6 e número 11, que são responsáveis por rugas, né, por verrugas, melhor dizendo, né, verrugas genitais, e a cepa 16 e 18, que são responsáveis por 70% das causas, né, de câncer dos casos de câncer de colo uterino, né. Ela deve ser realizada a partir dos 14 anos, né, tanto para meninos quanto para meninas. O ideal é que são 2 doses atualmente, né, que se faça antes que eles iniciem a vida sexual, né, e a orientação quanto a orientação, né, sexual e tal, ela deve ser feita, né, sem preconceito também, né, de uma forma aberta, que isso tudo facilita a questão de prevenção não só dessa doença, quanto de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas esse é o grande marco e a perspectiva do Ministério da Saúde é imunizar 80% da população-alvo. Então, além desses meninos e meninas, a gente tem como população-alvo, e aí a faixa etária se estende até os 45 anos de idade, para pessoas que convivem com HIV e AIDS, né? Para pessoas pós-transplante, né? Que fizeram um transplante de algum tipo de órgão, né? E para pessoas que têm doenças imunossupressoras, né? Que mexem no sistema imune. Então, essas podem fazer até os 45 anos de idade. Possivelmente, a partir de 2030, nós já vamos estar colhendo os frutos dessas campanhas de vacinação, né? Que elas começaram lá em 2014, 2017, né? Então, a gente vai ter ali 15 anos, né? E nós já vamos estar observando como nos países desenvolvidos, né, a queda nas curvas de incidência dos tumores relacionados ao HPV. E aí, mais um lembrete, né? O HPV, Andressa, ele é responsável, o grande responsável pelo câncer de colo uterino, né? Mas ele também é responsável pelo câncer de vulva e vagina, carcinoma epidermoide de canal anal, né? Tumores de cabeça e pescoço, tumores de esôfago, tem uma infinidade, né, de outros tumores que também vai se observar a redução com as campanhas de vacinação. Então já abrange já também a vários outros tipos, né? Sem Esses dúvida. cuidados são essenciais. Não, sem dúvida, né? Então a dica, talvez, né, o conselho que se dá é para vacinar as nossas crianças, né? Porque isso é um investimento no futuro, na saúde, né? Isso não tem preço, né? Doutora Adriana, quando a gente está falando agora dessa questão já, né, de iniciar esse cuidado já na infância, existe algum dado sobre esse câncer de colo de útero em mulheres, por ser um câncer talvez mais presente, em índice mais presente aí na questão de mulheres, um câncer que é mais diagnosticado? Existe algum dado referente a isso, alguma coisa assim, para a gente também trazer essa questão para as mulheres? O câncer de colo uterino, falando somente das mulheres, ele é o segundo em prevalência nas mulheres, né? Ele é o segundo tumor, ele vem abaixo do tumor de mama, né? A gente estima que para esse ano de 2023, aqui para a região sul, né? E uma ressalva, nós aqui da região sul e depois Paraná e o Sudeste, somos as regiões do Brasil que menos temos incidência de câncer de colo uterino. Esses estados, exceto Santa Catarina, que ainda está numa faixa
de alta prevalência, né? São os estados do Brasil de menor incidência de câncer de colo uterino, né? Por conta de uma adesão muito grande à campanha de vacinação. Então, atualmente, né? No passado não era assim, né? No passado o Brasil inteiro era numa faixa assim bastante preocupante, né? Como é, por exemplo, na região norte do Brasil, né? E aí entram muitas questões assim de questões sanitárias envolvidas, né? E de baixo acesso a serviços de saúde, qualidade de educação e tal, né? Aqui na região sul, Andressa, nós temos uma perspectiva da incidência anual de 7 a 10 casos de câncer de colo uterino para cada 100 mil. Tá? Para você ter uma ideia, na região norte, isso chega a quase 20 casos, né, para cada 100 mil. Então, assim, são 3 vezes mais. Né? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então a gente vê essas diferenças assim bastante grandes, né? Mas ele é o segundo câncer feminino em incidência, né? Ele perde só para a mama. A mama a gente tem uma incidência bem maior, né? Estima-se que, em média, no Brasil inteiro, né, para cada 100 mil mulheres, 7 venham a falecer. Então, praticamente a mesma, no Brasil inteiro, né? A mesma incidência que nós temos aqui no Rio Grande do Sul seria a incidência de morte, né, no Brasil inteiro para o câncer. Daí faz uma média, né, para o câncer de colo uterino, né. O bom que esses diagnósticos, assim, então, enquanto, né, temos a vacina, que eu acho que é uma grande aliada, assim, né, ela é algo excelente. Temos a questão do diagnóstico precoce, que também deve ser estimulado, né? Então, a realização do preventivo, né? E, na outra via, nós temos essa melhora que a gente comentou antes, né? Das perspectivas de tratamento, né? Que nós precisamos encarar os tumores como uma doença crônica, não algo mais como letal, que leva a vida da pessoa de uma hora para outra, né? E a grande perspectiva, né, e a questão assim boa também disso tudo é que esse tipo de tumor, por ser incidente numa faixa etária onde a mulher ela é produtiva, né, ela é mãe, ela trabalha, né, ela estuda, a paciente consegue fazer o tratamento e manter a sua atividade social, né, recobrar a sua dignidade, sua atividade social, na medida que a gente tem esses avanços, né? Então, isso é algo que a gente precisa relembrar nesse Março Lilás, né? E, de certa forma, assim, comemorar essa boa perspectiva, né? Isso aí, então, doutora Adriana, a gente encerra aqui a nossa conversa. Com certeza foi troca de informações muito ricas, né? Que vão estar aí levando essas mulheres também ideias, né? Que não é tão assustador assim, que são necessários seguir com esses tratamentos, né? Sem dúvida. É fundamental para que elas também possam cuidar mais, né, da própria saúde, assim como a gente também trata no Outubro Rosa, né? Sem Doutora dúvida. Adriana, a gente agradece muito a tua participação, a tua disponibilidade em conversar com a gente aqui na TV Bom Dia. Andressa, eu que agradeço e seguimos a nossa luta, né? Levando informações a respeito de saúde, né? Obrigada. Isso aí, e a você de casa que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua companhia. Fique ligado sempre aqui na nossa programação da TV e Jornal Bom Dia para conferir mais informações aqui de Erechim e também da região.